Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com o físico Newton Braga, nosso amigo, participante da diretoria, do conselho da SEAG, atuante na cidade de Guarulhos, muito conhecido pelos estudantes, né? E hoje ele está aqui para conversar com a gente sobre a indústria 5.G. Aí, como é um assunto novo, um assunto interessante, um assunto que todo mundo tem que estar por dentro, então nós da SEAG tivemos o prazer de convidá-lo, e ele ter aceito, de vir falar sobre isso com a gente. A Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Guarulhos tem tentado sempre trazer novidades, assuntos pertinentes, assuntos atuais para todos, e esse assunto é o que tem de mais moderno, assim, né, Newton? Então, eu gostaria de que você já entrasse com uma explicação sobre o assunto, porque eu sou só uma arquitetinha, como eu digo sempre, né? Não vou tentar falar de alguma coisa que o Newton vai apresentar com maestria para a gente agora. Muito obrigado pelo convite de vocês. Aqui estou eu para mais uma palestra junto à SEAG, né? Agradeço o convite da Magna, do Júnior e de outros, né? Para que a gente fale de um assunto de extrema importância em nossos dias. Vocês devem ter ouvido os noticiários aí da 5G chegando, né? E isso tem muito a ver com a indústria, com os engenheiros e com os arquitetos também. Na realidade, tem a ver muito com todos nós. Então, esse vai ser o meu assunto. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, Prefeitura, Estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho.
especialista é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. Posso começar, Magda? Por favor, esteja à vontade, o vídeo é do senhor. Então tá bom, né? Que eu achei que haveria talvez alguma pequena inclusão de alguma coisa. Então, vamos lá. Não vamos não, porque... Vamos embora. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o que é essa tal de 5G, que está sendo anunciada, que está sendo muito falada na imprensa, nós vamos reviver um pouquinho dos sistemas de comunicação que nós usamos, né? Então, a gente pode começar lá no passado com o código Morse, né, com o Samuel Morse, né, que usava um manipulador para interromper e estabelecer a corrente, e assim ele transmitia bits. Foi o primeiro sistema digital, talvez, do mundo de comunicações, né, 0 e 1, e ele era manual. Então, através desses zeros e 1, ele codificou como ponto e traço, e estabeleceu um código, o código Morse, que até hoje a gente usa. É óbvio que aquilo era muito lento. Com o tempo, a tecnologia se desenvolveu e nós conseguimos ligar um microfone num aparelho transmissor de rádio. Podíamos transmitir as ondas, não simplesmente interromper e estabelecer, 0101, código Morse. Nós poderíamos ir além, nós poderíamos transmitir a voz, né? E aí começou realmente a era das radiocomunicações, né? Telecomunicações, porque é transmissão à distância, aí inclui a transmissão por fio, fibra ótica e outras coisas mais. E as radiocomunicações usando as ondas de rádio. Isso aí se desenvolveu muito, porque descobriu-se também que a gente podia transmitir a imagem, surgiu a TV, né? Mas havia um problema. A gente usa para transmitir as mensagens via ondas de rádio o espectro. Quando nós fazemos uma carga elétrica vibrar, ela produz ondas eletromagnéticas. E ela tem uma frequência, que é a velocidade com que a carga que a produz vibra. Então o espectro é contínuo, porque eu posso vibrar desde uma vez por segundo até 1 trilhão de vezes por segundo. Qualquer número é válido. Então começou-se a fazer o quê? Estabelecer-se faixas de transmissão para as ondas, que determinariam o uso do espectro eletromagnético. E assim surgiram, por exemplo, a faixa de ondas médias da radiodifusão, o chamado AM, que vai lá de 550 mil vibrações por segundo até 1.600.000. Então vejo que essas faixas eram usadas para transmitir a voz. Só que havia um problema. Quando nós falamos, a nossa voz também é vibração. Então, se eu vou transmitir a voz através de ondas, eu ocupo uma faixa do espectro eletromagnético. Então, na hora que eu determino a faixa de radiodifusão, eu tenho um número limitado de estações, que é determinado pela minha voz, pela música, pelo som que vai ser transmitido. Assim, as estações de ondas médias têm uma separação. Cabe um número limitado de estações. Quando veio a televisão, também aconteceu a mesma coisa. Tinha lá uma faixa de frequências que era determinada para a televisão, só que cabia um número limitado de canais. Para transmitir imagem, eu preciso de um canal mais largo do que para transmitir som. E se eu quero som de alta qualidade, FM, eu preciso mais largo. Então, há um número limitado de canais que eu posso usar, de ondas, que dependem daquilo que eu vou transmitir. Mas isso foi no passado, no mundo analógico. Por quê? Descobriu-se que eu posso transmitir muita coisa num espectro muito estreitinho, se eu usar a tecnologia digital. Então, nós entramos lá no mundo da tecnologia digital, das telecomunicações digitais, né? Então, tudo isso melhorou, porque cabia... Opa, vamos ver.
Voltamos novamente, parece que houve uma pequena interrupção na transmissão, e agora parece que está tudo normal. Então, vamos continuar. Então, há uma limitação do número de estações, do espaço que uma transmissão pode ocupar, mas com a tecnologia digital tudo isso mudou. Isso aí permitiu que a gente chegasse à TV digital, e também ao Wi-Fi, e também à telefonia digital. E as primeiras gerações utilizavam, então, essa tecnologia, a 1G, primeira geração, para transmitir telefonia, para que os nossos celulares funcionassem. Mas ainda era precário, porque os canais eram também limitados em quantidade. Havia uma certa limitação devido à faixa de frequências que estava sendo utilizada. Então, o que aconteceu? Foram se desenvolvendo novas tecnologias, permitindo cada vez mais você concentrar mais informação num canal que você poderia ter. Então, quando surgiram os primeiros telefones celulares, a tecnologia da antena ainda é a mesma, né? A gente tinha o seguinte: a quantidade de informações que se transmitia era relativamente pequena, e havia uma limitação também na distância que a gente podia utilizar o sistema. Então, hoje, por exemplo, quando você tira o seu celular do bolso e vai fazer uma chamada, o teu celular não pode ir diretamente até onde está o outro celular com quem você vai falar, porque ele pode estar fora do alcance. Então, o teu celular procura uma estação retransmissora. Ele procura uma estação rádio base. Aí ele manda o sinal para lá, e aquela estação vai retransmitir o seu sinal para outras, até achar o telefone com quem você quer falar. E lá ele retransmite. Então, por isso que chama telefone celular. Essas estações são distribuídas em células, que tem que fazer a cobertura da cidade. Vocês que frequentam aí o Parque Maia, em Guarulhos, já devem ter visto que bem na frente lá do Parque Maia tem uma torre de celular. Tem lá uma torre que tem lá em cima, se vocês vão olhar, tem uns tubinhos cinza, que são as antenas. Quando você usa o teu celular, é para lá que vai o teu sinal. De lá que ele vai retransmitir para outros lugares. Mas ainda era uma tecnologia lenta que foi se aperfeiçoando com o quê? Com o uso de frequências cada vez mais altas, cada vez mais vibrações. Então, nós passamos, antigamente, nas primeiras gerações, a frequência era de 600 milhões de vibrações por segundo, em média. Aí foi subindo, passou para 1 bilhão de vibrações por segundo na segunda geração. Chegou lá o 2G. Depois, com a demanda maior e com a necessidade de se transmitir em mais informações, chegou aí o 3G e o 4G. Aí nós já tínhamos a capacidade de transmitir, através do celular, imagens. A gente começou a acessar o YouTube, começou a gravar vídeos, porque já podia comportar mais informações. Mas ainda havia um problema, certo? Essas informações, essas conexões, eram na sua maioria de pessoas para pessoas. Mas aí surgiu uma ideia bastante interessante que começou a ser adotada. Por que não usar essa mesma rede de comunicações para também conectar as coisas à internet e também conectar coisas entre si? Surgiu, então, a internet das coisas. De repente, você pode ligar através do seu celular a iluminação, o sistema de ar-condicionados através do celular. Né? A sua geladeira pode se comunicar com o supermercado avisando que está faltando um produto e pedir para ele entregar. Quer dizer, a gente começou numa nova fase aí com a 3G e a 4G, em que nós temos agora um negócio chamado internet das coisas. Então a gente precisa ter um padrão de conexão que seja capaz de suportar isso. Cada vez mais coisas vão estar ligadas à internet. Por exemplo, existe uma estimativa de que, lá pelo ano de 2025, nós tenhamos mais de 100 bilhões de coisas, de objetos conectados à internet.
que são esses objetos? Não é apenas os objetos da tua casa, uma geladeira, um sistema de ar-condicionado, um alarme que permita que você veja da sua casa, pelo celular, o que está acontecendo. É muito mais, é tudo. Na indústria, na construção, na agropecuária, tudo isso vai ter dispositivos conectados à internet, conectados aos celulares do mundo inteiro, numa rede de funcionamento único, numa rede fantástica que vai precisar comportar um fluxo de informações como nunca se viu. Então, a tecnologia 4G hoje, ela já permite que a gente faça muita coisa. Por exemplo, você que tem uma indústria, você pode acompanhar a produção de uma determinada máquina dentro da sua indústria usando o teu celular. Você que está trabalhando numa construção, você pode monitorar o que está acontecendo lá e até eventualmente controlar o funcionamento de certos dispositivos ou máquinas através do seu celular. E as máquinas estarão conversando entre si, já estão. Então, por exemplo, imaginem a seguinte situação, uma linha de montagem. Essa linha de montagem está fazendo um produto e, de repente, uma determinada máquina, num ponto da linha de montagem, ela verifica que o estoque de matéria-prima dela está no fim. O que ela faz? Ela não vai parar simplesmente de tocar um alarme. Nós temos hoje, também em ação, o que a gente chama de inteligência artificial. Quer dizer, a máquina é capaz de tomar decisões. É lógico que não é decisões por si só, são decisões que são ensinadas a ela, são programadas. A máquina, então, ela imediatamente, ela se conecta com o almoxarifado daquela indústria para pedir um novo estoque daquela peça que ela está necessitando. Né? Se a peça estiver disponível, um robô vai fornecer, vai levar até ela. Mas se a peça não estiver disponível, o almoxarifado vai contatar o fornecedor. E o fornecedor vai providenciar o quê? O fornecimento daquela peça que está faltando. Se a peça que estiver faltando também não tiver no fornecedor, ele também vai tomar a decisão de pedir, fazer a encomenda daquela peça, do que falta para que ele produza aquela peça, para que ela não possa faltar. Então vejam que vai existir uma rede. E essa rede, ela também vai envolver uma coisa muito importante que está chegando, que é o uso, certo, de sensores. Né? Hoje nós temos olho, ouvido, nariz, para sentir o que ocorre à nossa volta. Né? As máquinas no futuro também têm os seus órgãos sensoriais. Já tem hoje. Elas estão constantemente sentindo o que está ocorrendo à sua volta. Os robôs, por exemplo, fazem isso. Né? As máquinas, quando você entra no seu prédio para estacionar o seu carro, tem lá um sensor que vai detectar a aproximação do seu carro. E se você tem o crachá de morador, ele tem um sensor que vai detectar que você é morador. E ele tem uma câmera que vai mostrar a sua imagem, que vai, através de um sistema de biometria, determinar que é você mesmo. Então, vai existir um universo de sensores interligado à internet, interligado a celulares, interligado a tudo. E a rede 4G, que a gente tem hoje, ela, de repente, está ficando sobrecarregada. Ela não está aguentando, certo? Aguentando transmitir a quantidade de informações que rodam, que viajam de celular para celular, de celular para sensor, de celular para máquina, de máquina para internet, de internet para banco de dados. Por exemplo, quando você usa o seu Alexa, né? Você pergunta lá, Alexa, quem está ganhando o jogo hoje da Olimpíada entre Brasil e não sei quem? O Alexa não tem essa informação nele. Ele vai entrar na internet e vai procurar essa informação. Então, ele vai ter que rodar informações. Se você pergunta qual é a temperatura para o Alex hoje, lá em Campo Grande, em Mato Grosso, ele não tem essa resposta gravada na memória dele.
ele vai ter que entrar num site que ele sabe que lhe forneça essa informação. E como é que esse site fornece essa informação? Ele tem um sensor termométrico lá em Campo Grande, que está monitorando a temperatura naquela cidade. Tá? Então vejo que existe aí todo o crescimento de uma estrutura totalmente nova que a rede de comunicações de que hoje a gente dispõe não dá conta. Ela está começando a ficar sobrecarregada. Então é para isso que se está trabalhando numa rede que possa transmitir mais informações, possa trabalhar com mais informações. E como é que funciona isso? Essa rede vai ter que usar frequências mais altas, porque existe lá um teorema, né? O teorema de Shannon, que a gente estuda em telecomunicações, né? Que diz que a quantidade de informações que você pode transmitir para o canal está diretamente ligada à largura ou da frequência que ele utiliza. Então, cada vez mais eu preciso de mais canais e canais mais largos. É por isso que se fala em comunicação de banda larga, né? Tem que ser mais ampla a banda para dar conta das informações que estão sendo trocadas entre os dispositivos, né? E aí surge um problema. Interferência, incapacidade do sinal de poder atravessar a parede de determinadas estruturas. Então, nessa nova tecnologia 5G, a gente não vai poder contar somente com aquelas torres que ficam espalhadas pela cidade. A gente vai precisar de mais pontos de retransmissão do sinal. Então, o que acontece? Qualquer coisa que tiver internet vai ser uma estação. Se você anda na rua com o teu carro, de repente o seu carro não vai acessar, quando você tirar o celular, você não vai acessar aquela estação mais próxima que ele vai procurar, que pode estar a 1 a 2 quilômetros. Ele vai procurar na vizinhança dele, se tem alguém em alguma casa que esteja com a rede de Wi-Fi ligada, com a internet ligada, e vai utilizar aquela rede para fazer a tua chamada. Vai ser um compartilhamento geral. Vai ser uma rede única que vai trocar informações, e porque as frequências sendo mais altas, a quantidade de informações mais elevada, o alcance vai diminuir. Então nós vamos passar a viver numa espécie de uma trama em que tudo é internet, tudo transmite, tudo recebe. Né? Aquela ideia de que as paredes têm ouvidos, né, como tem um provérbio que diz isso, né, vai ser verdade, porque até a parede ela pode ser um retransmissor de sinais. Ela pode ser usada no processo de fabricação, talvez, de construção. De repente, na planta daquele prédio vai exigir lá um tijolinho que tem um chip, que vai fazer isso. Né? Então, vocês vejam que isso aí vai afetar a vida de todos nós. Né? E o engenheiro, como é que fica nessa? O engenheiro está no meio de tudo isso. Não importa se é engenheiro químico, mecânico, se é arquiteto, se é engenheiro civil, se é engenheiro de telecomunicações, esse nem se fala, né? Todo mundo vai ter que começar a pensar na 5G. Porque, de uma maneira ou de outra, aquilo com que você vai estar trabalhando, ele vai ter algum ponto dele que pode exigir uma conexão com a rede. Certo? Se você é um engenheiro mecânico, está montando uma máquina, um sistema, um veículo, alguma coisa, você, de repente, vai precisar colocar nele um sensor. E esse sensor vai se comunicar com a internet. Como? 5G. Se você é engenheiro químico, por incrível que pareça também, você tem lá um processo em desenvolvimento numa indústria que você está montando, uma linha de produção de um produto químico, por exemplo, você vai precisar de sensores. Esses sensores vão se comunicar não só entre si, como também com a rede. Por quê? Vai existir aí um fator importante. Os sensores que vão estar ligados nessa rede 5G, que vão fazer a comunicação de tudo, eles vão fornecer informações compartilhadas. Quer dizer, quando eu consulto um sensor de uma máquina dentro de uma indústria, ele vai verificar se aquilo que está sendo lido está igual ou aproximadamente igual a de outros sensores semelhantes que estão em máquinas semelhantes funcionando em outro lugar. Porque essa comparação pode ser uma medida de desempenho ou ainda de um defeito que pode estar ocorrendo. E ele pode estabelecer numericamente
o que é quantitativamente o que se trata, o que está acontecendo. Vai existir uma rede única, né? Nos prédios, por exemplo, o engenheiro civil vai precisar ter sensores. Ele vai poder, por exemplo, medir, certo? Ter sensores num prédio elevado de velocidade de vento, por exemplo, para fazer compensações de balanço, né? No Japão, em alguns outros países que possuem prédios altos, o Japão foi o pioneiro nisso, né? Num prédio muito alto, eles têm lá em cima uma massa de compensação de oscilações, para que durante tempestades ou terremotos, e o prédio tenda a balançar, o sensor corrige o balanço, fazendo movimentar uma massa pesada no alto. É mais ou menos o mesmo sistema de equilíbrio que a gente vê naqueles carrinhos de fiscalização de guarda, né, nos shoppings, né, que o sujeito anda em duas rodas, né? Vocês já pararam para se perguntar como é que ele se equilibra em duas rodas? Ele não se equilibra coisa nenhuma. Quem equilibra ele é o carrinho. O carrinho possui sensores inerciais, né? São sensores que medem qualquer tipo de aceleração em qualquer direção. Então, se o carrinho tende a se inclinar para frente, ele imediatamente acelera a roda ali embaixo de modo a se equilibrar, né? Vocês sabem que a natureza faz isso com a gente automaticamente há milhões de anos, né? Por que você não cai? Você é um veículo de duas rodas, né, que tem dois pés e não cai, né? Tenta colocar em equilíbrio um objeto em cima de dois cabos de vassoura ao mesmo tempo. Ele não fica, né? Ele cai. E por que nós não caímos? Porque inconscientemente nós compensamos qualquer movimento que ocorre em nosso corpo que eventualmente nos leve a uma queda. E onde é que está o sensor? O sensor é o nosso ouvido interno. Nosso ouvido interno tem um líquido com pelinhos. Então, se você faz esse movimento de vai ou vem com a cabeça, o pelinho, ele muda o sensoriamento por causa do nível do líquido. E o nosso cérebro responde, né? E aí você vai numa festa, toma uns copos de vinho a mais, e, de repente, a primeira coisa que vai afetar é esses pelinhos, esse é o órgão sensorial. Então, aí você fica sem o equilíbrio. Você fica cabeceando, vai para frente e para trás, como quem vai cair, né? Porque o seu corpo está com o seu órgão sensorial de equilíbrio afetado. Esses órgãos sensoriais de equilíbrio, né, esses sensores inerciais, estão em toda parte hoje. Eles fazem parte da engenharia de veículos, né, do próprio celular, né? O seu celular, quando você muda ele para essa posição, e a imagem troca nele, ela também muda, é porque lá dentro tem um sensor sensorial que determina qual é o lado de cima, qual é o lado de baixo, e dá a posição, né? Muitos aplicativos, quer dizer, objetos de uso comum, usam sensores desse tipo. E esses sensores podem estar conectados de modo a mandar informações para a internet e para outros lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem à venda, aqui eu não sei se chegou ainda, porque eu não encontrei, um cinto para idosos, né? É uma obra da engenharia, da internet, da IoT, né? Engenharia das coisas, bastante interessante, que envolve sensores inerciais. Esse cinto que o idoso usa possui um sensor inercial conectado à internet, IoT via 4G. O que ele faz, esse sensorzinho? Os idosos estão muito sujeitos a quedas. E nos Estados Unidos existe uma preocupação muito grande com as autoridades, porque o número de idosos que querem morar sozinhos é impressionantemente grande. Há uma preocupação muito grande, inclusive, das autoridades, né, de convencer o idoso que ele não pode morar sozinho, não. Porque se ele cai, como que ele vai ser avisado e vai ser socorrido, né? Pois bem, esse cinto para idosos, ele tem lá o sensor que determina enquanto o idoso está em pé, quando ele está sentado. Se ele deita, ele deteta que esse movimento foi suave, não foi uma queda. Mas se o idoso cai, ele imediatamente manda um sinal para uma central de socorro mais próxima. Pode ser uma delegacia, pode ser um hospital, pode ser outro ponto que eles determinam ser mais conveniente. Imediatamente uma equipe vai lá socorrer o idoso.
Então, vocês vejam que nós também estaremos conectados à internet nessa rede universal que vai fazer o quê? Uso dessa nova tecnologia que faz hoje da 4G e faz da 5G. Então, vocês imaginem a quantidade de informações que vai correr nessa rede. Vai estar tudo conectado. A indústria, as pessoas, os animais. Hoje já tem a possibilidade do pecuarista monitorar o seu rebanho, porque as vacas têm os seus chips que determinam a sua posição. Né? Então, vejam que tudo isso está nos levando à necessidade de termos redes cada vez maiores e mais capacitadas, certo? A fazer uma comunicação rápida de dados. Para fazer tudo isso, atender a indústria, certo? Para atender a utilização pelas pessoas, pelos objetos que as pessoas têm em casa, nós estamos chegando à necessidade da 5G que estão falando. Né? E essa 5G vai colocar uma quantidade gigantesca de coisas com conexão pela internet, conexão entre si. Nós vamos ter o que chama-se de fusão de sensores. Os sensores de todos os lugares vão estar fundidos numa estrutura única de troca de informações. A gente acredita, né, que parece que o mundo está se tornando uma criatura única, em que nós, humanos, somos simples terminações nervosas dela, né, que ainda vamos fornecer informações, receber informações, processar informações, mas quem parece que vai comandar tudo vai ser essa nova rede, né? Para o engenheiro, certo, é importante vocês se preocuparem em se informar até que ponto essa nova tecnologia e a própria tecnologia da internet das coisas vai afetar o seu negócio, o seu trabalho. Você vai precisar conhecer um pouco dela. Eu recomendo que vocês procurem literatura sobre o assunto para saber um pouco mais sobre essa nova tendência que vem aí, essa nova tecnologia que vai afetar todos. As coisas vão ter internet, vão se comunicar entre si, vão se comunicar através de uma rede de comunicações que vai exigir cada vez mais capacidade de processamento dessas informações. As máquinas, os veículos, né? O engenheiro civil, ele vai de repente perceber que se ele precisa mais cimento para a sua obra, ele pode ter lá na sua obra um sistema de processamento de matéria-prima para a construção que mostre automaticamente ao fornecedor que ele está precisando de mais cimento. Vai ser tudo programado, vai ser tudo automático. Né? De repente, vão existir sensores em que os engenheiros civis vão carregar no seu celular, que vão permitir que ele fiscalize a obra através de imagem. Né? Nós temos a inteligência artificial, que permite, por exemplo, você reconhecer uma falha numa viga simplesmente pela imagem. Ela faz uma imagem térmica, por exemplo, uma imagem de esforço mecânico. Né? Vocês já viram uma imagem de esforço mecânico, certamente. Quando você pega uma viga e você força, você vê, através de um sistema que pode emitir, ou através de ultrassom, ou através de outro tipo de onda, um sinal que propaga através dessa onda e ele sofre deformações nos lugares que estão sujeitos a maior tensão. E eles produzem uma imagem que mostra onde a viga está sendo muito mais tensionada ou, eventualmente, pode sofrer uma ruptura. Né? Isso aí vai poder ser feito automaticamente através de sensores numa obra. Né? Então, ela pode, por exemplo, no futuro, esses sensores são tão pequenos na forma de chip que a construção inteira pode ter. Então, pode poder se monitorar uma construção, eventuais esforços, certo? Aquele chamado envelhecimento, né? Que exige, às vezes, as reparações em pontes, né?
A gente vê muito isso, as pontes aqui, que de repente elas sofrem o quê? Um esgotamento do material, como a gente chama em engenharia, né? E vão exigir o quê? Um reparo. Esse esgotamento não vai precisar de uma fiscalização in loco no futuro. Vão ser, na construção da própria ponte, os sensores vão ser colocados e vão monitorar isso em tempo real. Certo? Se passa uma carga acima do permitido nessa ponte, faz um esforço e ela já pode ameaçar uma futura ruptura, o sensor deteta e envia essa informação para uma central. Né? E aí vem a 5G. Por que eu estou falando em tudo isso? Porque vocês percebem que cada vez mais o fluxo de informações se torna tão grande que os sistemas que existem não dão conta. Para chegar a isso, a 5G vai trabalhar com um tipo de onda que ela é tão poderosa que ela transmite uma quantidade de informações absurdamente grande por cada canal. Então ela vai trabalhar na frequência dos terahertz. Vocês terem uma ideia. Radinho AM, 1 milhão de vibrações por segundo. Televisão FM, 100 milhões de vibrações por segundo. Primeira geração na telefonia celular, mais ou menos 400 milhões de vibrações. Foi aumentando. Segunda, terceira e quarta, nós fomos para bilhões de vibrações por segundo. Não é ainda suficiente. Nós estamos chegando nas ondas T, ondas de terahertz, trilhões de vibrações por segundo. Imaginem lá que no seu celular 5G vai ter um chip que vibra em trilhões de vibrações por segundo. Tá? Ele vai poder transmitir, então, o quê? Centenas de bilhões de bytes. Ele vai transmitir imagens e uma quantidade de informações muito grande. Mas essas ondas, elas têm um problema. Elas são bloqueadas facilmente por objetos. Então, isso vai exigir aquilo que eu falei, que a gente tenha maior número de pontos de acesso. Então, vai se formar uma rede. Né? A maioria dos objetos que têm internet também serão retransmissores de informações. Né? Você não vai estar sabendo, mas quando você tirar o celular, certo, na sua casa para fazer a chamada por um amigo, de repente ele descobre que a melhor maneira de você fazer isso é através da sua geladeira. Então, o seu celular vai pedir para a geladeira fazer a conexão. Né? E aí você vai estar, por exemplo, passando pela rua, né? Você nem está percebendo. Mas, de repente, tem lá um poste de iluminação, que tem lá uma estaçãozinha, e o seu celular descobre que ele é um ponto de acesso. Então, vai ser tudo uma rede. E a 5G é a que vai promover isso. Né? Então, todos os objetos, todas máquinas, construções, tudo aquilo que você imaginar que puder ter a necessidade de um sensor, precisar ter a necessidade de um contato com a internet, também vai ser uma estação retransmissora. Vai tudo funcionar em conjunto. Né? Isso aí é importante para o engenheiro, porque ele vai precisar saber trabalhar com isso. O engenheiro civil vai precisar saber posicionar isso, incluir isso no prédio. O engenheiro mecânico vai precisar saber como incluir isso naquele projeto mecânico que ele está fazendo. O engenheiro hidráulico, ele vai precisar saber como incorporar isso naqueles dispositivos que vão medir fluxo de líquido, fluxo de água, geração de energia e coisas semelhantes. Então vejam que cada vez mais a tecnologia ela está entrando agora na nossa casa, né? Entrando em tudo que a gente tem em volta, nos objetos. E óbvio, eu não poderia deixar de falar que também está entrando na gente. Né? E as descobertas científicas e tecnológicas que estão correndo, elas mostram coisas assim muito interessantes. Né? Na China, já estão falando no 6G. Em alguns lugares, nós estamos falando já na computação quântica. Né? São coisas que envolvem não só agora o mundo físico que está em torno da gente, mas algo mais. Então a gente percebe
que, de repente, a gente tem a possibilidade de, no futuro, ter conexões que levem a gente a ter essas conexões tudo no nosso próprio corpo, né? O que já se sabe sobre isso? Existe uma pesquisa bastante interessante que mostra que o nosso cérebro possui estruturas quânticas. O que é isso, né? A física quântica, né, que muita gente achava no passado que não teria um desenvolvimento muito grande, ela está desenvolvendo de uma maneira bastante grande em termos de descobertas que envolvem o nosso, vamos dizer, não o corpo em si, mas aquilo que a gente ensinava, que aceita como sendo consciência, né? E isso aí está levando a uma coisas bastante estranhas que no tempos passados eram consideradas paranormais. Por exemplo, uma equipe de pesquisadores lá da universidade de Nova York, se não me engano, o MIT, descobriu que as estruturas quânticas que existem nas nossas células nervosas parecem se comunicar e dar uma complexidade, certo, tamanha ao nosso cérebro, o que explicaria o que a gente chama de consciência. Então, ele já se fala no futuro em consciência quântica. E a computação quântica e a consciência quântica e outras descobertas quânticas mostram que estruturas quânticas podem se comunicar através, não das dimensões do nosso espaço, mas através de outras, de uma maneira direta. Então, de repente, quando essa computação quântica avançar, quando os estudos da consciência quântica avançarem, talvez seja possível que o nosso cérebro se torne um compartilhamento de informações de um computador. Quer dizer, nós vamos poder, talvez no futuro, certo, compartilhar o que nós pensamos e o que nós sentimos com uma estrutura artificial, né? Isso talvez leve aquilo que a gente chama hoje de inteligência artificial a um futuro em que essa inteligência artificial passe a ter uma consciência, né? E aí eu não sei o que vem depois, né? Eles estão falando isso já na 6G, não está longe não, hein? E os chineses, os americanos, os belgas estão avançados nessa pesquisa, os próprios suecos acabaram descobrindo, agora recentemente, que os pássaros, eles conseguem saber a direção para onde eles voam nas rotas de migração através de um sensor quântico que eles possuem no cérebro. Esse sensor, ele responde a campos magnéticos, né? De repente, a gente vai estar usando esses recursos, talvez, em dispositivos artificiais. E aí vai entrar o engenheiro, né? O que o engenheiro pode criar no futuro, certo? Levando em conta não apenas essas novas tecnologias que estão surgindo agora, como a 5G, mas também outras que vêm por aí, como a física quântica, né? Vocês vejam que, para entender um pouco desse negócio, né, a gente entra num campo que eu normalmente falo para os meus alunos, né, que eu, quando estudei na Escola Politécnica, no Instituto de Física, né, a gente percebia que não bastava a gente conhecer aquilo que os professores ensinavam lá, né, um pouquinho mais na física, porque física é filosofia, faculdade de filosofia, né, a gente percebia que a gente tem que entender um pouco de heurística, né? O engenheiro é um sujeito que põe em prática a ciência. Então, ele precisa saber como fazer isso. Existe lá um método da engenharia. Mas o método da engenharia, hoje, ele só pode ser aplicado, assim, de uma maneira mais eficiente, se o engenheiro souber um pouco mais. É a heurística que entra em ação. Heurística é a sua capacidade em manusear e utilizar informações. Hoje a gente sente isso na pele. Por exemplo, se você vai procurar uma informação na internet,
porque você precisa fazer um trabalho de engenharia, né? Eu estou vendo aqui uma consulta aqui no meu. Paulo Vitor, tudo bem? Então, vejam que se você precisar obter uma informação e você for na internet, você vai se sentir confuso se você não souber exatamente o que você quer. A quantidade de informações, ela está se multiplicando de uma maneira tão grande que mesmo os sistemas que pretendem manusear essas informações, como o Google, sentem dificuldade em selecionar. Entra a inteligência artificial aí, mas também vai entrar um pouco do bom senso daquele que vai procurar essa informação. E para o engenheiro é muito importante, então, conhecer um pouco de heurística, que é a capacidade de, entre uma infinidade de informações que você obtém, você selecionar aquelas que são relevantes para aquilo que você está fazendo. Então, isso vai implicar o quê? Em você saber manusear os mecanismos de buscas e os sistemas de inteligência artificial que vão escolher essa busca. Então, vejam que o engenheiro do futuro, né? Eu tive engenheiros fabulosos que eram extremamente criadores, né? Basta dizer que eu conheci o Gurgel, né? Não precisa dizer nada o que ele fez em termos de criação da indústria automobilística aqui em nosso país, né? E conheci cientistas, assim, tive aulas com Mário Schenberg, com José Goldenberg, que eram grandes cientistas, né? E eles sabiam manusear a informação, sabiam escolher dentro de uma grande quantidade de informações que eles obtinham, aquilo que era relevante para o trabalho. Hoje, o engenheiro cada vez mais está sendo, vamos dizer, bombardeado com informações novas todos os dias. E, às vezes, depois isso pode deixá-lo confuso. E, de repente, até desprezar uma informação sem perceber que ela vai ser muito importante no futuro. Então, é o caso, por exemplo, das novas tecnologias, né? Uma das coisas mais importantes que a gente vê na engenharia é que a engenharia se desmembrou da ciência como sendo um ramo da aplicação da ciência e depois se desmembrou em muitos ramos diferentes. Nós temos diversas modalidades de engenharia, mas todas elas se baseiam numa mesma engenharia inicial e na física, né? Mas a gente também vê que a física, ela se desmembrou da filosofia. No passado, o conhecimento humano era a filosofia. Depois é que passou-se a se desmembrar em matemática, ciências biológicas, ciências físicas, ciências humânicas, coisas assim. E hoje nós estamos sentindo uma volta disso. De repente, o engenheiro civil que vai construir um prédio, ele tem que conhecer um pouco de climatologia, ele tem que conhecer um pouco do ser humano, de ergonometria, ele tem que conhecer um pouco de química, porque ele vai ter que escolher eventualmente um material que suporte as condições do ambiente em que ele está, que vai ser construído aquilo. Então vejo que cada vez mais as coisas começam a se entrelaçar, o que vai exigir cada vez mais conhecimento cruzado da gente, né? Então eu sempre eu falava isso inclusive para meus alunos, que quando você se formar em engenheiro, procurem outras formações para complementar aquilo que você sabe, que vocês vão precisar, né? Então, é por isso que hoje o engenheiro, quando se forma, né, ele vai ter que escolher, sabem, uma disciplina adicional que vai cruzar com a engenharia dele para se especializar, né? Então, você tem, por exemplo, aquelas interdisciplinaridades, né, que, por exemplo, a engenharia química cruzada com a engenharia de produção, a engenharia mecânica cruzada com a engenharia de veículos elétricos, por exemplo. Então, a eletricidade junto. Então, tudo isso junta e a gente precisa estar atento. Eu falava muito no passado que quando a gente saía da escola de engenharia, você aprendia tudo o que precisava para trabalhar o resto da vida sem problema. Hoje não. Hoje, com a tecnologia desenvolvendo rápido, por exemplo, a 5G chegando, como eu falei no tema dessa palestra, você verifica que basta você ficar um mês sem você ler jornais, ler informativos tecnológicos, informativos técnicos, para você já perder aí os seus 50% da sua
competitividade no mercado. É a obsolescência, você vai se tornando obsoleto. O engenheiro que não estuda e sai da faculdade hoje, daqui 6 meses ele não consegue concorrer, em termos de conhecimento, com o engenheiro que está saindo da faculdade daqui a 6 meses. Esse é o avanço, né? Por isso que a gente precisa estar constantemente sendo informado. Com essa palestra, eu procurei informar vocês, né, de que é uma nova tecnologia que vai mudar muito da nossa vida. Nós vamos ter cada vez mais a presença de coisas conectadas à internet, conectada a celulares, que a gente vai precisar entender para poder aplicar nos nossos trabalhos, nos produtos, nos nossos serviços, né? O engenheiro de segurança, no passado, ele oferecia simplesmente um conjunto de alarmes. Hoje ele oferece câmera com conexão à internet. Ele oferece recursos de automação. Então, vocês têm que estar por dentro para poder acompanhar o desenvolvimento da tecnologia aplicado à engenharia, né? Porque a engenharia, na realidade, é ela que cria esses avanços. Mas são diferentes campos da engenharia que fazem isso. E, como eu falei, cada vez mais, apesar de tudo ter sido separado, cada vez mais tudo está interligado, né? Espero que vocês tenham gostado e, se puderem colocar as perguntas, né, na tela, eu gostaria de respondê-las. Vamos ver. Tem alguma pergunta? Tem uma mensagem do Douglas. Então, eu gostaria de terminar apenas convidando aqueles que gostam sobre um evento sobre desenvolvimento de projetos eletrônicos no Brasil, entre o dia 8 e o dia 11, vai ser o dia inteiro, certo? Entrem lá no meu site, newtoncbraga.com.br, e vocês podem, se gostam do tema, 9. Nós teremos do dia 9 ao dia... do dia 7, dia 9 ao dia 11. Um minutinho só, deixa eu confirmar. Do dia 9 ao dia 13, nós teremos o evento no nosso site. Procurem consultar, acessem o site, e lá vocês podem, os participantes vão ganhar um livro meu. Convido vocês para assinarem a minha revista de tecnologia. Ela é gratuita, está lá no site, está saindo a número 4. E é lógico, aqueles que são do ramo de tecnologia, quiserem aprender mais, tem o meu curso de telecom, certo? Os meus livros, né? E o meu canal no YouTube. Se vocês quiserem, eu estou aceitando a sua pergunta, respondendo com prazer, bastando que vocês acessem lá os meus canais e deixem a sua pergunta lá nos comentários dos meus vídeos, que eu estou sempre entrando. Agradeço mais uma vez a SEAG sobre 5G na engenharia que eu falei, e estou à disposição de todos para uma nova palestra no futuro. Até mais. Muito obrigada, Milton. Sempre um prazer com você, né? Eu ia perguntar sobre o que você achava do 5G chegando no ser humano, mas você já colocou na palestra também, já acabou a minha pergunta, né? E muito bom mesmo, muito interessante, e é um assunto assim, é o admirável mundo novo que chegou, né? Chegou enquanto a gente estava aqui, a gente achou que ia chegar só em 2050, talvez que igual o aquecimento global, a gente achou que não ia chegar e chegou também, e chegou o admirável mundo novo, o 5G, eu nem consigo imaginar o que é um 6G, né? No 5G eu já claro, a imaginação, acho que eu sou arquiteto, não sou engenheira. Mas foi muito interessante, já está convidado para a próxima palestra mesmo. Se Deus quiser, logo vamos ter palestras também, eventos ao vivo, de novo na SEAG. Sempre é mais interessante, porque ao vivo a gente tem uma troca melhor de ideias, de sinergia. Foi um prazer, agradeço também. Boa noite a todos que participaram da palestra. Quem não pôde participar, assistir a palestra toda, pode acessar, ela está sendo gravada, depois vai ser disponibilizado no site da SEAG também. E eu agora vou pedir para o Ari soltar nosso vídeo e do CREA,
porque o CREA é o que participa, o que oferece para nós todas essas palestras, esses eventos que a gente consegue fazer. Boa noite. Boa noite. O que move um engenheiro? Tudo que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração.
E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.